motobomba, ela é vista como o coração do sistema de incêndio. Não tem como não fazer a analogia do coração que bombeia o sangue para o sistema e da motobomba que bombeia a água para o sistema, né? É a motobomba que pressuriza o teu sistema. Então, quando o corpo de bombeiro, né, quando a brigada do local vai lá e abre a mangueira, se o coração não estiver funcionando, não estiver adequado, esse líquido não vai chegar lá nessa rede de distribuição e você não vai conseguir fazer o teu combate. Acredito que vale muito a pena a gente frisar a importância de ter esse cuidado de dimensionamento, né? Dimensionamento é tudo na questão de motobomba. Nós recebemos muitas perguntas da onde é a xícara que aparece no Prevcast, da onde que é o porta-copo que aparece no Prevcast, e eu vou deixar aqui para vocês o link da Prev Store, que é o marketplace da prevenção contra incêndio, onde você vai encontrar xícara, copo, camiseta, diversos itens decorativos de prevenção e combate a incêndio, para você levar a causa para todos os lugares e mostrar de fato que a prevenção contra incêndio é um movimento. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje, eu, Renata Dalmolin, host desse podcast, estou aqui com o Eduardo Seco da FAMAC, que já esteve por aqui também, né, Edu? Sim, eu acho que já é a terceira vez, Rê. Já é a terceira? Não, toda Prev Week a gente tem que ter um Prevcast, né? A gente Exato, já junta. aproveita e já junta tudo e a gente tá aqui para conversar com vocês. Edu, seja muito bem-vindo ao Prevcast, é sempre uma honra receber você aqui, é sempre uma honra ouvir tudo que você tem para falar para nós sobre inovações de motobomba, dimensionamento, cálculos e etc. Vamos lá, vamos falar um monte sobre isso hoje. Pra gente começar, Edu, eu gostaria que você explicasse para nós os tipos de bomba que temos. Ok. E qual é a diferença de cada uma. Tá. Basicamente, pessoal, é assim, ó. As bombas que a gente tem focada para sistemas de combate a incêndio são basicamente as bombas de monoestágio e de múltiplos estágios, sendo que mais ou menos cada uma delas tem a sua função. Por exemplo, as bombas de monoestágio normalmente fazem as aplicações como bomba principal. Então, onde que eu vou ter grandes volumes de água, grandes pressões ou médias pressões, dependendo do sistema. E as bombas de múltiplos estágios normalmente são focadas como bomba jockey, porque são bombas de vazões menores, né? Nós estamos falando aí em 1.200 litros por hora, em torno de 20 litros por minuto, a pressões mais elevadas. Então, normalmente elas se comportam melhor. Isso não significa que eu não possa usar uma bomba de múltiplos estágios de grande porte em aplicações grandes, né? Então, a gente tem casos de bomba principal de múltiplos estágios de 200, 300 CVs, isso não tem problema nenhum. Mas, normalmente, as monoestágios como bombas principais e as de múltiplos estágios como bomba jockey. É mais ou menos isso. Então, basicamente, podemos pensar que em um sistema nós vamos ter a bomba principal e a bomba jockey. Isso. E quando fala da bomba combustão, a diesel... Exatamente. Daí, dentro da parte de bomba auxiliar, que a gente chama, né, que seria a bomba secundária, com o auxílio de energia secundária, aí a gente vai ter normalmente uma bomba elétrica, do mesmo modo como a principal, se ela for alimentada aí por um sistema de gerador ou um sistema de energia alternativa, ou as bombas a combustão com motores elétricos. Normalmente elas acabam, como parte construtiva, elas acabam sendo bombas centrífugas tradicionais, monoestágio também. A única diferença é que, em vez de ser um motor elétrico que está girando, o motor é um motor a combustão. Normalmente, tem uma curiosidade, as bombas para motor a combustão acabam sendo de porte um pouquinho maior do que as bombas principais elétricas, por causa da diferença de velocidade de giro. Então, olha só, uma bomba elétrica, normalmente, ela gira a 3.500 RPMs. E um motor a combustão, depende do porte do motor a diesel, normalmente 1.800, 2.000, 1.500, vai depender muito do motor que está sendo usado. Então, para compensar essa velocidade um pouco mais baixa, a gente aumenta o tamanho da bomba para que a velocidade periférica do líquido dentro da motobomba seja muito parecida. Perfeito, perfeito, perfeito.
E aí, a bomba, a gente sabe que bomba principal eu vou ter praticamente em todos os sistemas. E a jockey eu escolho quando tenho e o bombeiro recomenda alguns momentos para eu ter. Exato. Sempre a gente, como a gente está falando agora, né? Sempre fala muito sobre a famosa bomba jockey, né? E é sempre uma pergunta e as nossas normas não são claras. Seja ela NBR, seja ela NFPA 20, seja as ITs das corporações, normalmente elas falam assim, quando necessário. Então, isso fica a critério do projetista. O projetista que tem que identificar se o local vai ter problema de queda de pressão no sistema e tudo mais, e aí sim adotar uma bomba jockey. Algumas corporações adotam isso já como praxe. Olha, é uma bomba de 5, 7,5 cavalo para cima, acaba já meio que indicando que seja utilizado, porque a probabilidade de ter um vazamento, uma queda de pressão, já é maior. Então, acaba já indicando, orientando o projetista a usar, né? Então, a norma deixa bem claro que você pode usar ou não. É teu critério, desde que você identifique se tem queda de pressão no sistema ou não. Perfeito. E, na maneira geral, né? Vocês como FAMAC, você representando o FAMAC, trazendo esse conhecimento. Eu também posso levar em conta isso? A pessoa de 7 cavalos, preciso de jockey, enfim? Sim, é mais ou menos isso que a gente percebe no mercado. Normalmente, acima de 5, 7 cavalos e meio, as pessoas acabam usando a bomba jockey. Por uma questão de proteção da principal. Exatamente, porque fica muito prático. Imagina, você coloca uma bomba de 20 cavalos, 30 cavalos, você ligar um sistema desse, tirar da inércia por causa de meio litro e tem um agravante, né? Normalmente, quase todas as normas que eu conheço vão dizer que depois que a bomba principal partiu, ela ligou, eu só vou desligar apertando numa botoeira física lá na casa de máquinas. E isso acontece com frequência, Renata. Olha só, pessoal, isso é importante, tá? Casa de máquina normalmente fica longe, com acesso meio restrito, local mais afastado do prédio, da indústria, por causa do ruído das bombas. E quando acontece isso, Renata, muitas vezes bombas ficam horas e horas ligadas com o registro estanque sem vazão, o que acaba não trocando o fluxo de água dentro da bomba, levando um superaquecimento daquela quantidade de água que está lá dentro, realmente pelo atrito, por estar lá dentro girando, e acaba danificando a bomba, não por causa do excesso de pressão, mas sim por causa do excesso de temperatura. Entendi. E aí, a bomba a combustão, a bomba diesel, a gente utiliza quando? Tá. Normalmente, bomba a combustão, a gente utiliza da seguinte maneira. A norma, você vai entrar numa demanda onde que você tem a necessidade de uma bomba auxiliar, né? Aí as normas vão dizer quando tem, é normal, isso a gente já segue. E a solução entre usar uma bomba elétrica auxiliar ou usar uma bomba a combustão auxiliar vai depender de 2 fatores. Número 1, você tem energia elétrica auxiliar? Eu tenho um gerador nesse condomínio, nesse prédio? Eu tenho essa possibilidade? Não tenho. Então, você vai optar pelo motor a combustão. Você não vai comprar um gerador só para tocar a motobomba. Olha, eu já tenho previsto um gerador por elevador, eu já tenho previsto um gerador por uma caldeira, se for numa indústria. Então, às vezes, você comprar um gerador um pouquinho maior para ele também tocar o sistema de combate a incêndio, vale a pena. Então, essa decisão da utilização da bomba a combustão auxiliar ou elétrica vai muito da tua instalação no local. Algumas normas, tipo NFPA, exigem que seja combustão. Que tem. Então, exatamente. Então, vai depender um pouquinho para que ramo você está... De que norma nós estamos falando. Mas, basicamente, é isso que acontece hoje no mercado brasileiro. Tá. Vou dividir aqui 2 partes só para não confundir nosso público. Bora. Primeiro, maioria das perguntas você respondeu com normalmente. Porque normas são estaduais, cada bombeiro vai pedir uma coisa. Então, não existe uma receita de bolo perfeita que a gente consiga aplicar para o Brasil inteiro. Então, é importante que tudo que estamos falando aqui seja analisado, verificado e visto na norma do seu estado, se é exatamente como a gente está pedindo. Porque tem estados no Brasil que pedem que tenha bomba a combustão e fim. Não existe essa análise do projetista. Então, precisa que vocês analisem no estado de vocês. Segunda coisa, Du, você comentou que precisamos analisar se tem um gerador ou não na edificação. Certo. Isso
justamente porque o sistema de incêndio, a bomba, ela precisa ter um quadro elétrico exclusivo, correto? Perfeito. Perfeito. Então, abrindo outra caixinha, estamos falando de bomba de incêndio, bomba de combate a incêndio precisa de um quadro exclusivo para funcionar. Se sua edificação for existente, etc., um gerador pode cumprir essa função, abre parênteses, se o seu estado permite essa exceção. Fechou? Fechado. Agora, pergunta, Du. Bora lá. Por que a motobomba, ela é vista como o coração do sistema de incêndio? Olha, a gente não tem como não fazer a analogia do coração que bombeia o sangue para o sistema e da motobomba que bombeia a água para o sistema, né? É a motobomba que pressuriza o teu sistema. Então, quando o corpo de bombeiro, né, quando a brigada do local vai lá e abre a mangueira, se o coração não estiver funcionando, não estiver adequado, esse líquido não vai chegar lá nessa rede de distribuição e você não vai conseguir fazer o teu combate. Então, a gente trata... É claro, a gente não tem como fugir da bomba, né? Do termo bomba do coração, a bomba da motobomba como um todo, mas é um modo carinhoso dos fabricantes, nós, FAMAC, com certeza, tratar do nosso sistema de combate a incêndio e chamar a motobomba do coração aí do sistema de combate a incêndio. É realmente uma questão da analogia do nosso corpo. Perfeito. Então, acredito que vale muito a pena a gente frisar a importância de ter esse cuidado de dimensionamento, né? Certíssimo, Rê. Dimensionamento é tudo. Olha, pessoal, dimensionamento é tudo na questão de motobomba. A gente já vem falando isso muitas vezes que a gente está aqui, né? O modo de você escolher, a norma que você escolheu para seguir como projetista, Renata. Isso é muito importante, porque se você escolhe uma norma, ela segue uma regra. Se você escolhe outra norma, ela segue outras regras. Então, é importante você definir no seu projeto para que lado você vai ou para que lado depende esse tipo de projeto que vai ser feito. Muitas vezes, hoje, a gente tem, como é que eu posso dizer, seguradoras de fora do país que exigem normas de fora para ela fazer o seguro. Então, não adianta nada você projetar um sistema para a ABNT, sendo que você vai precisar de um NFPA 20. Comprovar NFPA. Exatamente. Inclusive, falando sobre normas. Normas que vão falar sobre motobomba são as normas do Corpo de Bombeiros que vão tratar sobre hidrante. Cada estado vai ser um número. Paraná é a 21, mas cada estado vai trocando. São Paulo é IT 17. Eu acho que é 17 em São Paulo é IT. Agora, qual NFPA fala de motobomba? A NFPA 20. E qual NBR? A NBR, agora ela quis me botar no Você mato. viu só? Eu ia falar, passou na prova, mas não sei se vai estar passando. Vamos lá. É que assim, ó, da parte construtiva de bomba, são normas específicas de construção. Perfeito. Na parte de combate a incêndio, a gente vai ter a mangotinho, me ajuda que é a 13... Não lembro. 13.700 alguma coisa, desculpa, pessoal. E a de hidrante? E a de hidrante. A de sprinkler, a 10.800... O pessoal vai pegar no nosso pé, né? Eu lembro os começos o Pedro vai colocar aqui, Pedro né? Bem lindo, Pedro. NBR tal, NBR tal. Ninguém vai nem lembrar que a gente não sabia. E a gente tem norma, a de chuveiros automáticos, que é a de sprinkler, que ela vem lá e te diz assim, ó, tá na 16.704. Joga para outra de novo. Ela joga para outra norma. Então, a gente tem pouco de norma de sistema de combate incêndio que fala da motobomba. Ela sempre vai falar do sistema e puxar uma aba. Exatamente. Normalmente essas normas, Renata, elas falam do dimensionamento. Isso é muito importante, né? Então, na de chuveiro automático de sprinkler, você tem que seguir várias regras, até diferentes da NFPA. Mesmo sendo uma norma baseada na NFPA 20... Você tem cuidados em selecionar a bomba dentro do sistema, muito próximo ao shutoff, muito próximo ao BEP do sistema, para que além da tua bomba atender a demanda, ela tenha um melhor rendimento. Né? Então, são coisas que... E como a gente tem a de mangotinho, que diz, olha, se você atendeu o ponto de operação, tá ok. Então, são variadas as normas que podem ser utilizadas. Agora, você que tem muito contato com projetista, inclusive com os alunos da Prev, né? Que eu sei que eles gostam de mandar mensagem. É muito bom. Eles mandam pra gente, ó, pessoal, fiquem à vontade. A gente tem esse contato, essa linha aberta. A FAMAC Motobombas faz questão que não só o pessoal da Prev, mas quem está assistindo a gente... De preferência o pessoal da Prev. De preferência. Com exclusividade o pessoal da Prev. Mas que quiser entrar em contato comigo na FAMAC ou com a FAMAC Motobombas, hoje a gente trouxe o Douglas aqui que está com a gente também.
A gente tem uma equipe lá especializada para atender e auxiliar no dimensionamento. E aí, vocês que acompanham, então, esse dia a dia do projetista, quais são os erros mais comuns que o projetista passa por cima? A gente fala e sempre volta naquele mesmo assunto, né? Pessoal, não escolham motobombas por potência. É o mais comum ainda, Renata. O pessoal vem com a planilha pronta, né? Que aprendeu lá na universidade, já vem com um ponto de rendimento engessado por essa planilha e acaba escolhendo motobombas de potências ou menores ou maiores, aí vai depender de como está o ponto lá na planilha da pessoa. E às vezes no catálogo do fabricante a gente tem outras possibilidades, nem sempre maiores. Por incrível que pareça, muitas vezes de potência menor. Por quê? Porque a indústria está o tempo inteiro inovando. Projetos novos, bombas novas, rendimentos melhores. Então, uma bomba de 10 CVs de 10 anos atrás, hoje a gente faz a mesma coisa com 5 CVs, 7,5 CV, vai depender, claro, do ponto de operação, mas a gente consegue, no mínimo, ganhar uns 25% aí de rendimento em relação a bombas antigas. E a gente tinha, claro, no passado, 1, 2 bombas de 10 CVs. Hoje a gente abre o nosso catálogo, tem 15 modelos. Então facilita bastante a vida de todo mundo. E até trazendo essa questão da pessoa escolher a motobomba pela potência. É possível, existe essa possibilidade de eu, como projetista, dimensionei a bomba XYZ de potência 4. Certo. E aí, o cliente, a pessoa que vai executar, né, o instalador, ele resolve comprar a bomba com a mesma potência aí de outra marca, de outro modelo. Isso é garantia? Não é garantia e pode acontecer até da mesma marca. Você comparar, que nem a gente falou, que em 15 modelos, eu posso comprar uma bomba de 10 cavalos que atende e uma de 10 cavalos que não atende. Uma de 4 CVs que atende, uma de 4 CVs que não atende. Nem sempre, por exemplo, uma de 5 CVs vai fazer o que uma de 4 faz. Vai depender do ponto de operação. Às vezes... O que muda, Du? Pensando assim, ó, a galera leiga que tá ouvindo fala, mas 4 é 4 em qualquer lugar. 4 cavalos é 4 cavalos, fim. Exato. O que muda? O que muda? Na verdade, quando a gente fala em cavalagem de bomba, o que acontece é o seguinte. Pessoal, eu tenho uma potência disponível de 4 cavalos. Eu tenho uma potência disponível de 10 cavalos. Eu posso usar ela do modo que eu quiser. A motobomba tem 2 características principais: pressão e vazão. Então, eu posso usar essa potência focada para mais altura manométrica, que é pressão, ou eu posso usar essa potência focada no maior volume de água que nós estamos falando em vazão. Então, conforme eu faço o ajuste, eu boto mais vazão ou mais pressão na curva de desempenho dessa motobomba, eu acabo trazendo ela para pontos de operações diferentes. E aí o que tem essa característica de curvas hidráulicas diferentes, de bombas de mesma potência fazerem desempenhos diferentes, terem desempenhos hidráulicos diferentes. É basicamente isso, tá? A gente, como fabricante, só para vocês terem uma ideia, normalmente altera o rotor, às vezes a carcaça da motobomba, mas normalmente o rotor, a parte interna ali, que é o que gira, que faz o movimento da água, ou faz ele de diâmetro maior, ou faz ele de largura maior. Cada um deles tem uma vantagem: diâmetro maior aumenta a pressão, largura maior aumenta o volume de água, e aí a gente balança, né? Faz um balanceamento aí de qual dessas ocasiões de quais desses projetos vão ficar melhor para aqueles pontos específicos que a gente quer atender. Então, normalmente, a gente vai ter uma com mais pressão, uma com menos, uma com mais vazão, outra com menos. E aí, por isso que a gente começa a ter bastante possibilidades. Entendi. Agora, Edu, falamos sobre o dimensionamento, a importância dele, sobre quais normas seguir, sobre tipos de bomba. E agora ficou muito claro também que antes de eu escolher uma bomba, eu preciso analisar a curva dela. E todas as informações que eu tenho no meu projeto, não só a potência. Na parte de instalação, vou instalar minha bomba. Certo. Quais são os problemas que eu posso causar na minha bomba por uma instalação mal feita? Certo. E qual é a forma correta de fazer uma instalação? Bora lá. Cuidados de instalação. Sempre as coisas que mais prejudicam o sistema de bombeamento é a questão da sucção. Na questão da instalação, é a sucção da motobomba. Sempre é a que mais acarreta problema na instalação. Então, pessoal, instalação com tubulação na sucção muito fina, né, de diâmetro muito pequeno. Vamos por etapas, vamos lá.
Diâmetro muito fino na sucção. Normalmente as bombas têm a entrada da sucção de 2,5. Exato. Se eu manter 2,5, tá tudo bem. Bora lá, isso não é regra. Perfeito. Eu acho que a gente já conversou outra vez no outro podcast, e isso não é regra. Eu devo fazer o cálculo de velocidade dentro do líquido, dentro da tubulação, para saber se aquela tubulação é adequada para o tamanho de motobomba ou pelo... Na verdade, não é nem o tamanho de motobomba, né? É pelo volume que eu quero bombear, se a velocidade vai ser adequada na tubulação, tá? A gente pode fazer o cálculo do NPSH, mas normalmente cálculo do NPSH a gente foca mais quando a bomba está fazendo sucção negativa. E isso hoje no Brasil é muito, muito raro, né? Normalmente as instalações são afogadas, onde que a água está acima do nível da bomba. Mas se for o caso, cálculo de NPSH, muito importante, para que a bomba não entre em regime de cavitação. E aí que a gente vai conversando, vai puxando um monte de coisas da cartola aqui. Então, cavitação, NPSH, um em função ao outro, são o que mais prejudicam o volume de bombeamento do sistema. Posteriormente a isso, Rê... Nem passa. Vou continuar aqui. Tu é que nem passa. Sucção ainda. Vamos focar nesse problema primeiro. Dentro da sucção, então eu preciso fazer o cálculo de velocidade. Vamos supor que eu preciso ter minha sucção com uma tubulação de 4 polegadas. No entanto, a entrada da bomba é 2,5. Ok. Quando ela tá vindo nessa 4, e daí do nada afunila. Isso Perfeito. não atrapalha? Não atrapalha. Isso já é tudo, inclusive... vou te convidar de novo, hein? Para você levar Pode me convidar. Para levar a turma lá na FAMAC. Fala pra Karen arrumar essa excursão. Karen tá me esperando pra você levar todo mundo da Preview World pra fazer a visita na FAMAC, que nem eu fiz. Já deve ter mudado muito de quando eu fui. Vou anotar aqui. Não... Karen levar a gente pra FAMAC. Não tem problema. Nos laboratórios a gente já ensaia isso. Quando a gente determina o tamanho da entrada da motobomba, a gente já prevê essa pequena perda de carga que vai ter na redução. Isso o fabricante de bomba já prevê. Eu já ensaio com ela nessa maneira. Normalmente bombas de 2,5 polegadas a gente ensaia com tubulação de 4, para você ter uma ideia. Tá? Isso lá no laboratório. Quando a gente entra nessa ciranda lá na instalação, que eu tenho que ter uma tubulação maior por causa da velocidade do líquido dentro da tubulação, são duas coisas que a gente aconselha. Que a redução seja feita somente na entrada da motobomba. Então, pessoal, não adianta nada botar 1,5 m de cano mais fino e depois ampliar o cano para o resto da sucção. Você tem que vir com o cano de maior bitola, chegar na motobomba e aí fazer a redução. E a outra observação bem importante é usar as conexões corretas. Por exemplo, na sucção da motobomba, a gente deve usar uma redução excêntrica. Você sabe o que é uma redução excêntrica? Não. Estou preocupado. Quando o centro da conexão maior, que está lá no cano de 4 polegadas, é deslocado do centro menor. Ela fica meio cônica. Tá, mas isso só quando vai fazer essa... Só quando vai fazer a redução. Entendi, tá. Porque o que acaba acontecendo? Você mantém a parte de cima da tubulação reta. Não forma bolha de ar. Não fica engatado uma bolha de ar ali dentro da sucção que atrapalha no bombeamento. Entendeu qual que é a jogada? Você imagina, vem uma tubulação mais larga e ela funila nesse sistema. Vai ficar Existe um ar aqui. Se eu tenho uma tubulação que ela é mais larga e eu tenho só uma conexão fazendo esse movimento, a bolha de ar que fica aqui tende a subir, embora para dentro da motobomba, e eu vou ter essa facilidade, né, do fluxo entrar sem ter acúmulo de bolha de ar aqui em cima. Já na saída da motobomba, eu sei que você não quer ir para a parte de cima da motobomba, eu já posso usar uma concêntrica, onde que o centro tá junto no centro, tá centro com centro, né? Você falou que a gente tem que cuidar da velocidade da sucção. Qual é a velocidade máxima? Você sabe? Sim. Qual é a velocidade máxima? Vamos lá, eu vou falar melhor. Qual é a velocidade boa? Tá. Em torno de 2 metros por segundo. Excelente. 2 metros por segundo. Passou Isso. disso, já vamos aumentar a tubulação. Tem que começar a se preocupar. No recalque, a gente pode, para a água, pode chegar a velocidades maiores, tá? Sem problema nenhum. Tudo vai depender da distância, do comprimento e tudo mais. Mas na sucção, a gente tem que evitar. Tá. Menor do que 2 metros por segundo é excelente. Tá? Pessoal, de novo, nós estamos falando em bomba que está sendo alimentada por sistema afogado, que a gente chama, quando o líquido está acima do bombeamento. Quando a gente está com a parte de sucção negativa, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado por causa da altura geométrica ainda.
Perfeito. Então, os problemas da sucção a gente resolveu. Já resolveu. Agora podemos ir, sim, para os problemas do Problemas para o recalque. recalque. Os maiores problemas de instalação que a gente tem no recalque é válvula de retenção. Você imagina que muitas já aconteceu conosco de válvulas de retenções novas com problema de abertura. Imagina a válvula de retenção muito tempo parada. Então, tem uma mola pressionando, tem a pressão do líquido do sistema lá dentro, aquilo está tudo bem justo. E muitas vezes, quando vai se abrir o hidrante, essas válvulas não se abrem na totalidade. E aí, o que acaba acontecendo? Lá na ponta da mangueira, a pessoa tem uma água fraquíssima, né? Não tem o jato adequado do que deveria estar chegando lá. E o que acaba acontecendo? Por incrível que pareça, pessoal, a bomba está com problema. Não chega água, a primeira coisa que passa, claro, na cabeça do pessoal é o coração do sistema, que a bomba não está bombeando. E muitas vezes a gente tem obstrução. É literalmente uma perda de carga no meio do caminho, como se eu tivesse um registro fechado. É o que a válvula vai nos promover aí no sistema de bombeamento. Ela vai simular um registro fechado. E com isso não passa muito líquido. Aí segura a pressão, gera perda de carga, não passa o volume adequado. São a grande maioria dos problemas que a gente tem em instalação de bomba logo após uma instalação, vamos dizer assim. Agora, depois, Renata, da instalação feita, do alvará na mão do pessoal, normalmente é manutenção. É o que mais apresenta problema. Porque se você foi numa instalação, a tubulação de sucção está adequada, de recalque está adequado, foi aprovado, foi feito os testes, está tudo jóia, tudo bacana, e depois não atende a demanda, normalmente o que falta para a gente é manutenção. Tá? E como é feita a manutenção de motobomba? A cada quanto tempo? Bora lá. Como fazer com que não tenha tantos problemas? Vamos lá. De novo, a gente cai nas normas, cada norma fala alguma coisa, mas eu acho que aqui vem mais do que a norma de sistema de combate a incêndio, vem o que é a boa prática para a motobomba. Então, uma motobomba deve ser ligada uma vez por semana. Se você ligar uma vez por semana a motobomba, você nunca vai ter problema. E uma vez por ano você fazer uma manutenção preventiva, também é bem vista. Tá? Como seria uma manutenção preventiva? Uma manutenção preventiva, eu fui lá fazer a ligação da motobomba, Renata. Ligo ela, observo o ruído, vejo se ela está fazendo barulho, vou ver a questão do volume de água que está sendo bombeado, se a pressão no manômetro atinge a pressão máxima, que a gente chama de shut-off, né, que é o registro todo fechado com a pressão máxima do sistema, para saber se está entupido o sistema, alguma coisa ali. Estou olhando ali o bombeador, não estou olhando a rede, estou fazendo a avaliação ali do bombeador. Tá? Se ele apresentar algum tipo de ruído, um rolamento, alguma coisa assim, aí cabe uma manutenção corretiva. Fazer uma correção antes que isso venha parar o teu produto, antes que a bomba venha parar em relação a isso. Mas é muito comum a gente pegar sistemas de combate a incêndio que dão 2, 3, 4 anos parado. Quando é elétrico, normalmente oferece menos problema. Tá? Quando é um motor a combustão... Esquece. Gente, eu não tenho como não usar outro termo. Quem já teve um Fusquinha ou um carro com motor a combustão que tem a carburação, vai saber o que eu estou dizendo. Deixou um ano parado, não funciona mais. Apesar de motor a diesel, que é o motor aconselhado para esse tipo de situação, ser um motor muito mais robusto nessa questão de tempo parado. Então, tu pode ficar... Normalmente, os motores a diesel suportam mais tempo parado. E eles voltam a funcionar com pequenos reparos, ou muitas vezes bate a chave lá do sistema e ele pega. Mas não é aconselhável pelo fabricante de motor. Tá? Então, ter esse cuidado com o motor é muito bom. E no motor ainda a diesel, combustível muito tempo parado dentro do tanque. A gente vai ter uma sedimentação de borra do óleo diesel, parece uma geleia, pessoal, assim, no fundo do tanque do motor, e aquilo acaba entrando na tubulação e acaba entupindo todo o sistema. Apesar de hoje ser tudo já com bico de injeção eletrônico e tudo mais, acaba dando bastante problema. É o que a gente normalmente encontra no elétrico e numa combustão. Agora, você citou
dois nomes, enquanto você estava fazendo suas explicações, que é a cavitação e o golpe de ariete. Certo? Isso é figurinha carimbada, né? Carimbada. Mas, vamos lá. O que é cada um e como evitar? Rapidamente. Cavitação é um fenômeno físico, Renata, que acontece na sucção da motobomba. Quando eu tenho uma atração do líquido muito forte, então veja bem, pessoal, a motobomba está puxando o líquido para dentro. A tubulação é muito fina ou tem um desnível geométrico muito elevado quando está fazendo sucção, ela vai fazer uma força de atração molecular muito forte, vai acabar desprendendo o oxigênio do hidrogênio e formando bolhas de gases dentro do líquido. Se eu tenho bolha de gases, eu tenho dois problemas. O primeiro problema é que o gás expande muito, ocupa muito espaço dentro da motobomba e diminui drasticamente o volume bombeado. O segundo problema que eu tenho é que logo que essa bolha entra no sistema, ele sai de um ponto de baixa pressão para uma zona de alta pressão muito rápido e essas bolhas de gases implodem. Elas não explodem, a gente acha que explode, mas na verdade elas implodem, elas voltam a ser líquido. E essa implosão ela tem uma força resultante muito alta. Ela começa a roubar material da motobomba. Então eu posso ter problema de furo na carcaça, desgaste precoce dos rotores, selo mecânico com problema de vazamento, porque essas implosões acabam danificando a motobomba. Então, nessa direção aí a cavitação. E o golpe de ariete, pessoal, é um retorno da água do sistema, né? Então, quando eu fecho um registro muito rápido ou eu desligo a motobomba, que eu corto o fluxo de água muito rápido, a válvula fecha, o líquido bate muito forte na válvula e ele fica ricocheteando ali dentro, batendo, indo e voltando. Pensando vocês que a velocidade é muito alta, a força desse impacto é muito alta. Eu sempre uso como exemplo. Imagina um martelo desse de pedreiro comum. Nós estamos falando em 300 gramas. Se eu pegar e bater em cima do motor, eu vou quebrar. Não vou quebrar? Você imagina litros e litros de água fazendo essa batida. Pode estragar a válvula de retenção. Lembra que eu falei para você de válvula de retenção um pouquinho de tempo atrás? Às vezes, essa pancada do golpe de ariete que acaba entortando a válvula dela, não abre mais na totalidade, estoura um selo mecânico, entorta um rotor, entorta... Eu já vi, Renata, bombas de calibre expressivo, de eixos de 50, 60 milímetros de diâmetro, ser cisalhado em função do retorno da água no sistema, porque a válvula não funcionou, não fez o trabalho dela direito. Imagino que ele estava me perguntando, e como é que a gente resolve isso? E como é que a gente resolve isso? E como a gente resolve isso? Bora lá. Cavitação, a gente já estava conversando. É usar a tubulação adequada para a velocidade ser constante, baixa, perda de carga baixa, e eu consigo resolver o problema. Então, se a água não está sendo atraída para dentro da motobomba com um esforço muito elevado, não existe cavitação. E o golpe de ariete, válvula de retenção, é o mais usado. Os vasos de expansão, tanque, balão, conforme o pessoal gosta de chamar, e é regional no Brasil, a gente tem vários nomes, que ele vai servir como um amortecedor. Então, bateu lá, a água voltou, aquele balão dá uma expandida e volta. As próprias conexões, quando a gente usa motor, principalmente a diesel, que a vibração pode passar para a tubulação, existem umas conexões de tubulação com uns bolsões de borracha, e eles também ajudam a amortecer. Então, tem várias maneiras. Para sistema de combate a incêndio, ainda não é permitido o desligamento através de inversor de frequência. É tudo partida direta. Mas num caso de bombeamento tradicional, por exemplo, uma soft start ou um inversor de frequência também pode fazer esse serviço. Porque quando eu desligo a motobomba ou fecho o registro, o sistema do motor desacelera lentamente. Uma rampa de desaceleração aí de 20 segundos e não instantânea. E aí eu não vou ter esse impacto tão forte da água, ele vai fazer uma desaceleração mais tranquila. Perfeito. Edu, tem espaço para automação, inovação, tecnologia dentro do mundo de motobomba? Tem bastante, Renata. É claro, a gente tem que deixar claro aqui que as inovações e as implementações, principalmente eletrônicas, né, dentro do sistema de combate a incêndio vai depender das normas. Então a gente não pode sair botando tudo que é tecnologia que tem hoje dentro do sistema exatamente no projeto, porque tem que obedecer às normas. Mas para sistema de bombeamento tem muito, né? Então a gente acabou de falar de um aqui que são os inversores de frequência, que ganhou
ficaram populares com os ar-condicionados, inverter, né? Que é você acelerar o motor e desacelerar o motor tanto na hora de ligar quanto na hora de desligar e acertar a velocidade de giro do motor durante o funcionamento. Então vamos pegar um exemplo. Você abriu um hidrante, o teu motor trabalha numa velocidade para atender aquela pressão que foi calibrado no pressostato para manter esse ponto de hidrante funcionando perfeitamente. Eu abri o segundo, o meu sistema já vai entender e vai acelerar o motor para atender 2 pontos. Eu fechei o segundo, ele desacelera para manter só aquele primeiro ponto. Vantagens. Consumo de energia é muito melhor. Vamos lá. Num sistema de combate a incêndio, ninguém está muito preocupado, e tem que ser sincero, com o consumo de energia, porque se quer apagar o fogo, o sinistro, e não se preocupar em economizar energia elétrica. Então, por isso não é tão... as normas não prevêem isso. Mas tem outras variáveis que você pode variar o sistema. Por exemplo, o sistema de pressurização predial é assim. Abre uma torneira, acelera, abre 2 um pouquinho mais, abre 3, abre um pouquinho mais, começa a fechar a torneira, começa a desacelerar, e essa vantagem de ficar modulando a velocidade do motor, eu vou economizar muita energia. Aí entra a questão ambiental, consumo de energia e tudo mais. Existem outras automações. Hoje a gente já tem motobomba que dá para fazer controle via celular, acompanhamento, sistema de pressurização, ver o quanto o meu pressurizador pressurizou de água por dia, dá para acompanhar na internet, no tablet, no celular. Então, sim, fora essas tecnologias que a gente fala que é monitoramento e acionamento, ainda a gente tem a própria parte mecânica, que a engenharia passa horas e horas passando projetos dentro de software de elementos finitos para definir, olha, um ângulo um pouquinho da pá, um pouquinho mais torta para o lado direito, ela vai me dar um rendimento melhor. Se essa voluta for um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais aberta, a voltinha um pouquinho... Aí vai depender muito da engenharia mecânica do projeto, e a gente traz muita tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem softwares dentro da empresa e a gente gasta no mínimo assim, uns 2 ou 3 teras de informação, só para você ter uma ideia, tá? Só simulando o que esse produto vai fazer antes de sair para o protótipo. Então, o pessoal da engenharia, o Douglas, tá aqui com a gente, é uma das pessoas que usam esse software. Então, ele faz o projeto, desenha a motobomba lá no software, coloca isso para ensaiar dentro do próprio software, e o software diz, olha, tá dando um rendimento de, sei lá, 80%. Ah, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é chegar em 85%. Aí ele começa, muda o desenho aqui e testa de novo, e muda e testa de novo. Então a gente traz muita tecnologia para a parte mecânica também. Legal. Edu, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu obrigada que por tudo agradeço. que você compartilhou com a galera do Previcast hoje. E pra gente encerrar, bora deixar um conselho para quem instala, projeta ou faz manutenção de motobomba? Bom, um conselho excelente é você acompanhar a Renata aqui no Previcast, no Prev Weekend. Você vai aprender bastante, não só comigo, mas os convidados que vêm aqui trazem muitas informações. Gente, eu sou assíduo, eu assisto, tá? Confirma, Renata, por favor. Eu espero que sim mesmo. Começar a ver se tem comentários lá do Eduardo. Não, olha, eu não sou muito de comentário, mas eu assisto, com certeza. Então, acho que eu não vou acreditar. Não, eu vi as normas, esses dias eu acompanho assim. Então, o que eu quero dizer com isso? É se informar. Um engenheiro projetista bem informado, atualizado, consegue sim, pessoal, fazer o diferencial. Para o instalador, ficar de olho no que o projetista colocou no projeto. Não tem nada de melhor o projetista ver que o instalador está seguindo o que está lá no projeto. As duas partes se sentem muito seguras, tá? E para o usuário, acho que foi isso que você perguntou, né? O instalador e o usuário, gente, manutenção, né? Façam as manutenções aí, liguem os sistemas de vocês, acompanhem, que vale a pena para que vocês não tenham prejuízos maiores no final. Eu acho que é isso. Muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. Edu, obrigada pelo seu tempo. Galera, esse foi mais um Previcast. Semana que vem, sexta-feira, ao meio-dia, tem de novo no YouTube e no Spotify. E antes de acabar, Edu, onde as pessoas te encontram para falar com você? Bora lá. FAMAC Motobombas, né? Eu trabalho lá na FAMAC Motobombas já
há 22 anos, então me procurem lá na FAMAC, se precisarem, tem o nosso Instagram, FAMAC Motobombas. Posso deixar e-mail aqui? Vou deixar e-mail do Eduardo aqui também. Deixa meu e-mail, deixa meu Instagram também, Renata, pode botar aqui embaixo pro pessoal. Colocaremos. E a gente pode responder para vocês sem problema nenhum. A gente está lá para atender vocês. A FAMAC Motobombas, como sempre, agradece com muito carinho, né, a possibilidade de estar aqui conversando com o teu público. Obrigada, Edu. Galera, esse é mais um Prevcast. Até semana que vem.